Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E logo mais vai começar a live do Maná do Céu. Chamados e testemunhos, juntamente com um convidado especial, o Emerson Riffel, que mora no estado da Paraíba, lá no Nordeste brasileiro. Vai ser uma honra tê-lo participando aqui na live. Convidar ele para participar juntamente comigo nesse bate-papo abençoado. Convidar você, Emerson. Vamos ver, tranquilo. Deus. Esse primeiro momento vai ser para ajustar tudo. Temperatura 23 graus. Estamos somente pela chuva. Que venha ter uma chuva abençoada. Que maravilha. Nós estamos aqui, Deus nos dando uma oportunidade. Todos os dias estamos adorando, servindo, fazendo o melhor para Deus, fazendo sua obra e conhecendo vidas, conhecendo histórias. E é uma maravilha. Te mandei convite, Emerson, para te participar comigo aí na live do bate-papo, Maná do Céu. Carolina, Deus te abençoe grandemente. Te mando um abraço. E vamos primeiro nós se conectar, né? Arrumar tudo. Mandar convite até o Emerson conseguir entrar na live. Isso aí, leva uns minutos mesmo. Isso é normal, tranquilo, mas Deus sabe todas as coisas. E vamos fazer o melhor para Deus. Te mandei de novo o convite, até conseguir. Vamos perseverar, vamos continuar nessa fé. Para que venha a ter duas telas, tanto a minha como do convidado especial. Então, os dois juntos para poder participar. Podemos interagir com você nessa noite de sexta-feira, 16 de janeiro de 2016. Vamos ver agora. Vai dar, vai conseguir. Não vamos desistir fácil. Não jogamos tudo. Vamos para cima. Vamos ver aqui. Vai conseguir, já cliquei aqui. Entrar ao vivo. É normal. Até conseguir. A paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Contigo? Que alegria tê-lo aqui na live. E isso aí tá muito bem teu cenário. Eu vi que Estou tentando dar uma organizadinha aqui, foi bem no improviso. Bem no improviso, que bom. Eu também coloquei. Estou testando, né? Cada live, cada vez que eu vou fazer uma entrevista, eu vou tentar colocar uma cortina. Até ficar uma padrão, né? Padronizada. Isso aí, gente. Arrumar o nosso cenário, o nosso cantinho, né? Para poder nós ter esse bate-papo abençoado. Está conseguindo me ver? Consegue me ouvir? Perfeitamente. Isso que é o mais importante, que a gente possa se comunicar, que a gente possa dialogar e ter uma live abençoada, uma conversa. Uma conversa que nós vamos tendo durante a live. E com certeza quem estiver participando e assistindo vai aprender, vai conhecer a Jesus e principalmente a palavra do Senhor sendo pregada. A gente leva sempre isso como maná do céu, né? Deus proverá um alimento, Deus proverá uma palavra que vai nos encorajar a estarmos nos caminhos de Deus. E que maravilha. Só mandar uns abraços antes de começar. A irmã Ana Carolina, Deus te abençoe grandemente. Manda um abraço. Gabriel Primitivo, Deus te abençoe grandemente. Vai ajustando tudo aí. Vai ajustando, vai arrumando. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. É assim também.
Eu comprei um suporte celular, eu tenho dois aqui até. Eu comprei R$ 15. E isso aí me ajuda, né? A gente tem que investir. E com poucos recursos, Deus faz a obra e a gente vai aprendendo a usar esse meio, uma ferramenta que é a rede social, né? É uma benção. Gildo Cristiano, Deus te abençoe grandemente. Te mando um abraço. Então eu vou começar falando e aí quando terminar de falar, eu vou passar a palavra para ti e aí eu vou vai ter um bate-papo, umas perguntas. Então vou falar um pouquinho, tá? Uhum, Então, bem tranquilo. boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, nesse exato momento, está começando a live do Maná do Céu, chamados e testemunhos, juntamente com um convidado especial, o irmão Emerson Rifiel, que está morando no estado da Paraíba, lá no Nordeste brasileiro, que ele nasceu aqui na cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Está aí vivendo no seu estado, vivendo as promessas de Deus, e é uma honra tê-lo aqui participando. E é uma maravilha, né? Que ele aceitou o convite, nós conversando durante a semana, e deixar que Deus use grandemente a sua vida, que a gente vai conhecer um pouco da sua história, do seu chamado, do seu testemunho de vida. E nessa semana também eu criei uma página no Instagram, então vou compartilhar para vocês, manadocel.chamados, manadocel.chamados, para que também venha ter somente todos os vídeos lá naquela página do Instagram, tanto no meu Instagram, que eu tenho aqui o meu nome, para poder passar para a página e poder vocês também estarem seguindo lá a página que eu criei no Instagram, manadocel.chamados. Eu tenho um canal no YouTube também, que é Maná do Céu, Chamados e Testemunhos. Aí lá no canal do YouTube, vocês podem se inscrever. Vai estar os vídeos todos salvos lá, tanto no Instagram, YouTube e Facebook. E peço a vocês se inscreverem e a gente se ajudar, para que a palavra de Deus seja levada e alcançada para milhares de vidas. E nesse exato momento nós vamos começar com a live. E é bem tranquilo. Nós vamos conversar e conhecer a história do irmão Emerson. Enfim. Primeira pergunta que eu te faço, que é bem tranquilo. Quem é você, Emerson, em Cristo? E como começou a sua caminhada com Deus? Quem é o irmão Emerson em Cristo? O que tu pode falar para a gente? Compartilhar. É uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. Sim. Tá, o áudio tá perfeito? Dá para escutar direitinho? Sim, dá para ouvir sim. Beleza. Peço perdão aos espectadores que estão aí atrás, é que foi bem no improviso mesmo. Foi Sim, na correria, é assim não tem mesmo. problema, mas é isso que Deus se agrada. Mas, Deus chama pessoas ocupadas, né? E Deus se agrada com a nossa disponibilidade. Então a gente tem que... mas graças a Deus que estamos aqui. Agradeço, Eduardo, pelo convite que você fez. Fico extremamente agradecido. Eu tenho visto teus vídeos também, os outros do canal, e são Amém. bênçãos, realmente. São vídeos edificantes, testemunhos muito fortes, né? Então, voltando à sua pergunta, quem é o Emerson em Cristo Jesus? Então, dizendo ao povo que está assistindo, aos que vão assistir, este Emerson que vos fala nunca foi um Emerson sorridente. Eu cresci numa família muito humilde de Santana do Livramento, onde eu me criei. E desde pequeno, por mais que eu não tivesse nascido em um lar cristão, por mais que eu não tivesse incentivos para a fé lá no começo, eu sempre tive um desejo gigantesco de conhecer quem é Deus. Aquele desejo que eu não conseguia explicar, eu era criança, e é interessante, Eduardo, revelando aqui para você, que desde criança eu tinha um sonho de ser padre. Eu tinha um sonho de ser padre, por quê? Interessante. Porque na minha cabeça, inocente de criança, o padre ele tinha um acesso melhor a Deus, digamos assim. Então eu sempre tive essa curiosidade, sempre quis me aprofundar mais, né? Só que por alguns problemas, né, de criança, de família, foi um pouquinho difícil.
né? Porque a minha família vem de uma fé totalmente diferente, que não é a fé cristã, né? Agradeço muito, amo minha família, mas foi vamos dizer que uma barreira para que eu pudesse alavancar isso, né? E o evangelho entrou na minha vida, eu posso dizer, através de um amigo. Porque a gente sempre é tocado, eu sempre gosto de enfatizar que todo mundo é alvo de missão. Todo mundo é alvo de alguém que foi enviado por Deus, né? Então, muito importante você que está escutando também, que conhece essa fé, compartilhe na tua casa, compartilha com teus vizinhos. Às vezes você é a boca de Deus e essa boca está muito calada. Então, através de um amigo, ele me convidou, ele usou de uma estratégia. Emerson, ele sabia que eu era músico, e ele falou: o que você acha da gente ir lá na igreja, no culto de jovens, para você tocar teclado para mim? E eu, claro, eu vou, mas é só tocar, né? Não quero Só saber de tocar, coisa de crente, não. ter uma oportunidade ali, fazer, Exatamente. e depois seguir a sua vida, seguir seu rumo. Exatamente. Até se ele estiver assistindo aí depois, o nome dele é Helder Dávila, um grande irmão na fé. Que bom, Eu posso amém, dizer que amém, foi uma pedra fundamental que me levou aos caminhos de Deus, amém. né? E foi através dessa estratégia que ele fez. Ele viu que eu gostava, aí eu comecei a conhecer a Cristo. Eu era, desde pequeno, meus familiares conhecem pouco sobre isto, porque eu tinha medo de falar em segurança, mas eu cresci muito calado, muito tímido, e com o tempo, lá no começo da adolescência, eu fui desenvolvendo uma espécie de depressão, que é o que o povo coloca hoje em dia, que é uma tristeza profunda. Tanto que eu cheguei ao extremos em pensar já em tirar minha própria vida. Já pensei muitas vezes. Na época do exército, principalmente, já pensei muitas vezes da época lá, como que eu vou me atirar aqui da guarita e acabar com tudo isso? Então eu era este Emerson, um Emerson depressivo, um Emerson ansioso, irritado, mas sempre quieto. E foi através deste convite que começou a alavancar a minha fé, que eu comecei a conhecer Cristo. E eu posso dizer que esta transformação não foi uma transformação que aconteceu, aceitei Jesus e agora ao meu redor está tudo bem, minha família está tudo bem. Não. Não é assim que acontece, não é assim que acontece. Essa transformação ela começou de dentro para fora, de Glória a dentro para Deus. fora. Foi arrancando depressão, foi arrancando ansiedade, foi arrancando medo, foi arrancando angústia. O semblante de tristeza que eu tinha não existiu mais. Eu posso dizer que, até para você que assiste esta live, se você não conhece a Cristo, pode ter certeza. Ele tem poder suficiente para arrancar qualquer espécie de mal, para arrancar qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer trauma. Eu posso dizer que, sim, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, né? Glória a Então, Deus. respondendo a tua pergunta, né, foi desta maneira que eu conheci a Cristo, que eu comecei os meus primeiros passos na fé, através de um amigo que eu posso dizer evangelista, né? E eu dou graças a Deus por tudo. Dou graças a Deus por cada batalha, por cada momento que me fez chegar até aqui. Acho que é isso, meu irmão. Não, tranquilo. E que maravilha que tu disse. E com certeza cada um a gente tem uma história e um testemunho, né? Tu disse para nós que desde pequeno tu tinha um desejo, um sonho de ser padre, né? Algo te chamou a atenção nisso, né? E tudo Exato. bem, a gente na nossa vida, a gente vai conhecendo, vai ali, conforme os ambientes, ou conforme a família, né? Que a gente nasceu, né? E isso faz parte, né? E durante a nossa vida, a gente vai crescendo, a fase da infância, vai para a adolescência, vai na adolescência, já vai para a fase mais adulta. E sempre vai ter um amigo que nos quer o bem e nos apoia, que nos incentiva. E para ti vem o Helder. O Helder eu conheço, você vê com ele no quartel. Uma grande pessoa, gente fina. E ele como músico, e você também como músico, isso se torna muito bom e uma sintonia entre vocês, que vocês dois, né? Com certeza Deus coloca pessoas especiais na nossa vida, né?
em Provérbios 18, 22, existem amigos mais chegados do que irmãos. Na nossa vida sempre vamos ter uma pessoa ou outra que a gente tem mais a proximidade, que a gente gosta, a gente tem mais convívio dentro da casa da pessoa. E, e que bom que o convite chegou, né? Que às vezes no início a gente recebe o convite, a gente vai, por exemplo, para ti, vamos lá tocar, não, tô precisando de alguém, não tô conseguindo ninguém, mas eu sei de ti, tu consegue ali, né? Dependendo do que fosse a bateria, se é o violão, se é a guitarra, se é o baixo, o que estava precisando ali. Mas ele viu que tu sabia, e através de um convite, quem sabe ele possa também começar a congregar, conhecer. Mas no início a gente vai lá porque tá preencher um espaço, que está faltando alguém, vou fazer o meu, e depois vou seguir meu destino. E Deus sempre vai chamar pessoas ocupadas. Eu sempre estou falando isso, que Deus chama, né? No início a gente vai no lugar, faz, agrada alguém, depois a gente quer seguir o nosso rumo. Só que quando a gente realmente tem um encontro especial e único com Deus, a gente não quer sair daquele ambiente ou daquele lugar, né? Então, na vida a gente vai ter vários convites. Isso faz parte. Convites para sair, convites para ir numa lancheria, convites para ir para algum lugar, para tomar um mate, para ir para uma praça, para ir para uma festa. E tudo bem, os convites vão existir. Mas tem convites que quando vem da parte de Deus que a gente não pode perder o quê? A oportunidade. E quando chegou para ti essa oportunidade, pelo que eu estou analisando, era aquele momento, né? Se foi na fase mais adolescente ou na fase mais adulta, não tem problema. Mas era aquele momento. Deus usa sempre uma pessoa. E sempre nos incentiva. Vamos, vamos, vamos. E provavelmente, teu chamado no início, que depois vou te perguntar, com certeza deve ser na música. Então, vou te perguntar o seguinte. Em que momento você percebeu claramente o chamado de Deus para a sua vida? Foi através da música? Foi através da palavra? Foi através do louvor? Quando tu percebeu claramente quando era o chamado de Deus para a sua vida? Essa pergunta é interessante porque vamos dizer que eu tenho essa resposta há muito pouco tempo. Por mais que eu tenha aproximadamente 8 anos após esse convite, mais ou menos 8, 9 anos, essa pergunta eu pude responder ela há uns 3 meses atrás. Olha aí. Glória a Deus. Que muitas vezes a gente está na caminhada cristã, a gente segue ali uma base de fé, uma liturgia, e como muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, elas ficam com dúvidas. Para que Deus me chamou? Qual o meu chamado? Né? E essa pergunta eu pude responder há 3 meses atrás, a recém, depois de 8 longos anos, Amém. aproximadamente. E eu posso dizer que, por mais que Deus tenha me abençoado, né, tudo pela graça dele, por misericórdia dele, que ele tenha me abençoado com muitíssimos dons, que hoje eu entendo que é para usar em benefício da obra de Deus, né, eu posso dizer que tem uma coisa que martela muito mais na minha mente. Muito mais, que foi quando eu entendi de fato o que Jesus quis dizer com o... Depois que a pessoa recebe a Cristo, ele disse uma passagem muito interessante. Ele falou, beleza, você me recebeu, agora faça isso. Vai por todo mundo e pregai o Evangelho a Amém. toda criatura. Eu posso dizer que este é o meu legado hoje, esse é o meu dever. Eu costumo dizer que, né, independente dos dons, independente eu canto, eu louvo, eu prego, a gente foi chamado para servir, a gente foi chamado para anunciar o Evangelho. Né? A gente não foi chamado para sentar numa igreja, para ir prestar um culto a Deus ali, voltar para casa e acabou. A gente foi chamado para anunciar o Evangelho. Então eu posso dizer que nesses últimos tempos Deus tem tocado no meu coração. Emerson, abre a boca, fala. Muitas vezes Deus está falando até mesmo para você que está assistindo. Abre a boca, comece a falar. Comece a falar aquilo que você recebeu. Porque eu costumo dizer que a pessoa que não sabe falar quem salvou ela tem algo estranho.
A pessoa ela deve saber quem é o Salvador da vida dela. Ela deve saber anunciar, ela deve, nem que seja dar um testemunho de vida. Eu era assim, agora sou assim, né? Então eu posso dizer que Deus tem me chamado muito nesses últimos tempos para abre a boca. Deixa de ser tímido, eu te dei um espírito de ousadia, né? Antes eu gostava, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, mas eu posso dizer que o que mais grita no meu coração é fala, fala de mim, fala pro teu vizinho, fala pro teu colega, fala pros amigos do trabalho, fala, abre a boca, testemunhe. Você será minha testemunha, como Jesus disse. Amém. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que o que muito trava muitas pessoas nesse desenvolvimento é o medo. O medo paralisa tudo. E há 3 meses atrás, quando Deus me falou, Emerson, vou usar bem português. Pode falar. Toma vergonha na cara, rapaz. Isso. Para de ser vergonhoso. E foi fluindo. Então eu posso dizer que o meu chamado principal, depois de receber esta tamanha graça e salvação, é anunciar aquilo que eu recebi. Independente de como for. Independente de qual maneira. Com dons, com talentos. Mas um recadinho que também eu deixo aos nossos ouvintes é: não deixa o medo te paralisar, não. Verdade. Ou o medo te paralisa, ou você arranca fora. Ou vai com medo mesmo. Porque não é fácil, mas também não é difícil. Verdade. E gostei do que tu falou, isso é verdade. E nesses dias me vem essa palavra que muitos. Eu sempre vou conversando para convidar, ou às vezes presencialmente. E as pessoas, elas têm muito que. Elas têm vergonha ou medo de realizar alguma coisa. E elas vivem naquele trauma e vão deixando, e vão levando a vida assim. E não parece que não querem saber com nada na vida, né? E eu acho que a vergonha impede da gente conseguir cumprir a promessa de Deus, né? E eu acho que nós temos que ir, independente, eu não sei fazer, mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, né? Deus escolhe os que não são para confundir aqueles que acham que são, que Deus capacita. Mas a gente precisa entregar nas mãos de Deus. Eu não sei orar, eu não sei fazer. Não tem problema. Mas que a gente se esforce em querer aprender. Mas eu sei cozinhar. Você no início não sabia e aprendeu. No início tu era músico. Pode ser que no início você não sabia tocar um instrumento, mas foi conforme o quê? Conforme o teu esforço, conforme a prática, começou a aprender e a gostar daquilo ali. E em 3 meses, durante todos esses 8 anos que tu tem de conversão, tu descobriu o teu chamado de fazer o ídolo do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. E isso é muito lindo. Que a gente vê que a gente tem essa sede, que a gente tem essa vontade, esse desejo de pregar palavras boas novas do Senhor. E a gente não pode se vergonhar do evangelho. Porque nós, antigamente, a gente era uma velha criatura. E provavelmente a gente já fez mais coisas do que a gente, se a gente lembrar do passado, como é que eu fiz tudo isso, né? Então, Deus sempre está aí, tocando na porta do nosso coração. Que a gente não seja um Jonas da vida, né? Para que fugir da presença de Deus? Que é a melhor coisa estar na presença de Deus. É um privilégio estar na presença de Deus. Então, que a gente não... A gente vá com medo, vá, mas façam o melhor para o Senhor, né? Que Deus vai se agradar e vai ver o nosso esforço. Eu só sei orar 5 minutos, então vamos orar 5 minutos. Eu só sei pregar, falar de Jesus, porque para falar de Jesus não é complicar. O evangelho é simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vê ao Pai, senão por mim, João 14:6. Que a gente se deixe ser usado na presença de Deus, como um vaso nas mãos do oleiro, né? Deixar Deus nos usar. Que a gente não se trave, porque tem coisas que a gente perde. Perde porque a gente está com medo.
vem um convite, vem uma oportunidade, a gente tem a capacidade, a gente tem até os recursos, mas a gente fica meio assim, pé atrás. Só que nem sempre a gente tem que ficar com o pé atrás. Deus está chamando, Deus está falando conosco e a gente está se distraindo. Não, então vamos fazer, vamos determinar, vamos aprender, não estamos sozinhos. Tem uma igreja, temos alguém, temos um líder que vai nos orientar, vai nos incentivar, vai nos encorajar a aprender, vai nos ensinar. E Deus nos chamou para servir na presença do Senhor. Independente se eu desde a adolescência, na fase adulta, na fase da velhice, a gente cumpre o nosso chamado. E existe o primeiro amor que está em nosso coração. E eu sei que na vida nós vamos passar por tantas situações e tribulações, mas que a gente não perca a fé em Cristo, né? Isso vai fazer com que a nossa vida, né, se torne uma bênção e Deus tem o melhor, né, para os seus servos. Se quiseres ouvires, comerás o melhor dessa terra, Isaías 1,19. Eu vou repetir, se quiseres ouvires, comerás o melhor. Então, quem serve a Deus, serve um melhor caminho, tem uma vida abençoada, não é uma vida fácil, mas não está sozinho. Tem um Deus que peleja conosco e está na nossa frente. Então, recebemos o exército de Cristo, né? E quero saber, né, antes desse chamado, como era a sua vida e o que Deus precisou transformar em você, Emerson. Como era a sua vida antes de aceitar Jesus, de se converter, se batizar nas águas? E o que Deus precisou transformar em você? O que Deus transformou em você? Alguma coisa, vamos ver. Eu posso O que você dizer pode que falar? é interessante que tudo que o crente, o cristão, for fazer, cada passo que ele for dar, cada direção, cada decisão que ele for tomar, ele precisa urgentemente do Espírito Santo. Porque o próprio Deus diz que sem ele a gente não pode fazer nada. Verdade. Nada. Você não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Vem só carne sem o Espírito Santo. Então eu posso dizer que tem coisas na vida da gente que a gente vai precisar mudar. A gente vai precisar mudar. A gente vai precisar mudar hábitos, abandonar erros, para que a gente consiga experimentar a plenitude de Deus, que é o Espírito Santo na vida de alguém. Mas tem coisas também que só vai ser mudada no ser humano quando o Espírito Santo entrar. Tem coisas que não adianta eu lutar, porque é o Espírito Santo que vai transformar quando ele entrar. E tem coisas que eu vou precisar mudar para que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim, largando erros, pecados, vícios, todo esse tipo de coisa. E eu posso dizer que antes, eu vou usar essa analogia aqui, ó. Pode? Antes eu era um mendigo que andava vagando pelo mundo com fome e com sede. Chegou um certo momento da minha vida que eu encontrei pão que sacia a minha sede, é um pão que eu como e eu não tenho sede, eu não tenho fome. Eu encontrei uma água viva que eu não tenho mais sede. E eu, como este mendigo, eu não posso ser o egoísta de guardar este pão somente para mim. Eu tenho que entregar para várias pessoas, para outras pessoas. Então eu posso dizer que eu ainda permaneço esse mendigo, alguém que necessita de Deus todos os dias, porque a minha transformação plena vai ser no dia da minha morte. Todos os dias a gente tem certeza, a gente falha, irmão, a gente erra, a gente muitas vezes peca, a gente bate a cara na parede, a gente chora, a gente sente medo. E enquanto a gente estiver grudado nesta carne, sempre vai ter o que ser transformado. Sempre vai ter o que precisa ser mudado. Sempre vai ter.
enquanto a gente carregar esta carne, esta pele, esses ossos, vai ter coisas para ser transformadas. Amém. Então, trazendo apenas um ponto de algo que Deus mudou na minha vida, eu posso dizer que eu não sou mais o medroso. Hoje o Espírito Santo colocou algo em mim que é a ousadia dele, Amém. que é o amor, que é a paz. Sou alguém extremamente paciente, não para dizer que eu sou alguma coisa. Eu preciso mais, eu preciso mais. Todos nós precisamos mais. A gente precisa lutar todos os dias com esta criatura que somos nós mesmos, para que Deus venha transformar. Mas eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Eu não me gabo pelas glórias do passado, mas eu agradeço o que Deus já tem feito, o que Deus já transformou até aqui. Que maravilha, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7:12. E eu gosto desse texto. Né? Até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor está nos ajudando, nos sustentando, nos dando vida e abundância. E nós, antigamente, nós éramos uma velha criatura, e gostei da tua analogia do mendigo, né? O mendigo, né? Ele tá ali naquela situação difícil, né? Ele pode ter vivido alguma coisa, né? Ele saiu daquele ambiente numa casa, geralmente é assim, né? Tu tá numa vida, tá? Vive bem até. Uma coisa passa, né? Para poder estar naquela situação, né? E o mendigo está vagando, ele está caminhando, ele está pedindo esmolas, ele está sem direção, né? Tipo, a gente vê muitas pessoas na rua, né? E estão ali sentadas com uma caixinha pedindo dinheiro, ou até abordando nós, nos dá um alimento, nos dá um dinheiro, alguma coisa, né? E a gente ora aquela pessoa, né? E a gente tenta ajudar, né? E nem sempre vai ajudar, né? E a gente não pode ter esse medo, né? Porque antigamente nós éramos assim, né? No sentido de não ter direção, de não ter propósito, de viver só por viver, de existir só por existir, sem pensar no amanhã, sem ter expectativa de vida. E muitos não têm expectativa de vida. Muitas pessoas elas dormem sem ter aquele sono dos justos. Eu uso essa frase, porque precisamos ter aquele sono dos justos, pois tem pessoas que não querem acordar no outro dia. Elas não querem acordar e não têm esse ânimo mais de acordar. E através da palavra, através do convite, através da busca, Jesus vai transformando várias áreas da nossa vida, né? E sempre tem algo para transformar, pois não somos perfeitos, nós somos pecadores. E o mendigo, ele está ali, né? Ele está naquela situação, mas ele pode sair naquela situação, se ele quiser, ou através de alguém. E a gente não pode perder essa fé, né? E o pouco que tu falou que ele recebe, ele compartilha. O rico, ele recebe e é mão fechada. Ele tem até para poder doar, até para ajudar. Mas ele pensa em si, ele pensa nas suas coisas. Ele não pensa no próximo. Mas geralmente, os que são mais simples, são os que mais ajudam. E geralmente é a realidade na vida. Os que pouco têm, sempre estão ajudando. Com alimento, com um abraço, com um aperto de mão, com uma boa palavra. Não julgando e não apontando o dedo, mas querendo o bem da pessoa, querendo a mudança da pessoa, né? Porque Jesus, né? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, João 8:7, né? Tipo, tu pecou, a mulher adúltera pecou, os religiosos vieram querendo condenar, mas Jesus não queria que ela morresse. Jesus ensinou que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então todos nós somos pecadores. E Jesus quer que a gente se arrependa, vá e não peques mais. Vá e não volte para aquela prática ou para aquela situação. Eu acho lindo isso que tu falou, né? Nessa analogia, né? Que a gente é, antes de conhecer Jesus, um mendigo. Sem direção, sem rumo, sem propósito.
Mas quando realmente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, há uma mudança de mentalidade. E hoje eu comecei a ler metanoia, mudança de mentalidade. E Jesus muda o quê? Não somente a mente, mas muda o coração, de dentro para fora. Né? Então Jesus transforma o nosso coração, ele muda, né, a nossa mente, mas nós vemos ser imitadores de Cristo. E aquelas práticas que a gente tinha no passado, aqueles vícios, aquelas práticas, aquelas ações, a gente não vai fazer mais, pois a gente não tem prazer em fazer e a gente não quer voltar ao que a gente era. Para que voltar no fundo do poço? Deus nos tirou lá de baixo e nos coloca entre príncipes, entre reis, uma vida, né, transformada na presença do Senhor. Mas eu vivo numa vida simples, não tem problema. Que a gente seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Que a gente seja fiel. Deus abençoe o nosso trabalho, Deus abençoe nossos estudos, pois até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustenta com a destra da sua justiça. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. No meu caso, falando de mim também, eu era uma velha criatura, era uma pessoa, né, muito fechada, muito isolada, né? Não que eu não tinha medo, mas pensava muito para si, no seu quadrado, no seu mundo. Né? Mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus me fez chorar, dobrar os joelhos e se entregar na presença de Deus. Então a gente tem que agradecer a Deus por nos tirar do mundo e nos colocar a Cristo, pois nosso destino não é só viver nessa terra e pronto. Mas o nosso destino o quê? É o reino. Nosso destino é morar com o Senhor, com o Pai, para todo sempre. Que maravilha. E te pergunto aí, vamos ver. Agora vamos mandar um abraço para vocês também, né? Agora eu já vou mandar um abraço para vocês. Nós vamos interagir também. Houve algum momento difícil de prova que te fez quase desistir? Houve algum momento difícil de prova que quase te fez desistir da caminhada? Durante todos os 8 anos, o que tu pode contar? Meu irmão, meu irmão. Qual crente que Que não passe uma aprovação? nunca chegou num extremo? Sim. Né? O que Eu te acho que faz continuar? às vezes Deus permite a gente ir até o nosso limite para ver quem realmente a gente é. Sim, teve muitos, irmão, muitos. Depois do primeiro convite do meu amigo lá, Elder, até aqui teve muitas barreiras, muitas dificuldades. Eu posso dizer que não de desistir de Deus, não de desistir de Jesus, mas um momento de angústia humana, um momento de tristeza humana, onde a gente chega àquele limite que diz: Senhor, me leva, eu não aguento mais. Não no sentido de abandonar Deus, abandonar Jesus. Sim, momentos de que a gente não medita mais na palavra, que a gente não tem mais ânimo de levantar da cama, né? Muitas dificuldades desse sentido. Mas eu posso dizer assim que aquele que pisa no santo dos santos, em outro lugar ele não sabe viver. Ô, Pode Glória. chegar no mais extremo, ele não vai negar sua fé. O apóstolo Paulo disse certa vez que ele em tudo é, como é que ele diz? Tudo da Ajuda graça, a lembrar. Ele é perseguido, mas não abatido. abatido. Ou seja, pode acontecer muitas coisas aqui fora. Paulo está dizendo, pode vir perseguição, pode vir luta.
eu posso ficar triste, eu posso ficar na poeira, mas aqui dentro eu nunca vou ser abalado. Eu nunca vou ser destruído. Eu posso dizer que teve momentos que aqui fora foi um turbilhão, mas pela graça de Deus, pelo Espírito que Ele nos concedeu, foi o que me deu forças para nem que seja me arrastar para Glória a perto Deus. dele. Amém. E todos nós passamos por provações na vida, né? Uma frase que eu gosto de usar, que eu vou dizer para vocês, que o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus, né? O Senhor sempre vai querer que a gente saia vencedor de uma prova, de um deserto que te passe. Mas não quer dizer que a gente vai passar toda a vida no deserto. Vai passar 40 anos, vai ficar toda uma vida ali. Não. O Senhor nos tirou do Egito, nós vamos passar no deserto, mas não vamos morrer no deserto. Mas para chegar no quê? Na terra prometida, daquilo que o Senhor tem para nós. E eu sei que o cristão, ele passa por prova, né? E quem vai nos dizer, o crente não passa prova? Não, é só alegria, é só mar de rosas, não. E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, que Cristo venceu por nós, morrendo na cruz no Calvário. E a gente tem que ter ânimo, né? Que a alegria não seja a nossa força, nem as noites desce. E a gente ora, né? Ora à noite, acorda de manhã, a gente não sabe o que vai enfrentar, né? Enfrentar na nossa vida, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Mas, Senhor, que a gente seja revestidos das armaduras de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6. Né? Então, que a gente está revestidos e consagrando, Senhor, para que a gente venha vencer o dia mal, o dia da aprovação, bem na nossa vida. Né? E eu estava lendo aqui, diz em Eclesiastes, né? Diz desde o primeiro versículo até o 8, né? Que existem vários tempos na Bíblia, vários tempos nessa passagem. Há o tempo de cantar, há o tempo de louvar, há o tempo de plantar, há o tempo de colher, né? Há o tempo de se guardar, o tempo de ficar calado, né? Tem tempo que vai até se aborrecer. Há tempos de guerra e há tempos de paz. Existem vários tempos ali. Mas eu cito alguns deles, né? Então, a gente vai passar por tempos de guerra, mas no final vai haver um tempo de paz. Se a gente continuar e não desistir no meio do caminho. Né? E vai haver os tempos de cantar também. Né? A gente vai cantar depois de uma prova, depois de uma situação. Nós vamos cantar um hino da vitória, porque somente o Senhor é Deus. E Deus é maravilhoso. E Jó, eu dei o exemplo de Jó, eu gosto de citar muita Bíblia, por isso que é maná, é palavra. Jó, ele tinha tudo, ele tinha família, ele tinha filhos, bens, riquezas. E ele era temente a Deus, né? Justo, íntegro, se desviava do mal. Né? E Jó foi testado. E o adversário inimigo ele pediu para Deus para se tocar, né, em Jó. Tocar em Jó. Manda um abraço pro Eric Machado, Deus abençoe. Deu tempo de assistir, vai dar tempo, hein? Que bom. Deus abençoe, manda um abraço para ti. E só para continuar. Então, Jó, ele tinha tudo. E Deus via somente uma única pessoa em todo aquele território, todo aquele povo que era temente a Deus, reto, que desviava-se do mal, que era Jó. E o diabo ele queria tocar na vida de Jó e Deus permitiu que ele tocasse, para testar a fé de Jó. Jó que perdeu seus filhos, seus bens, seus amigos, mas não perdeu o que? A fé, não perdeu a esperança. Ele continuava perseverando, até mesmo podendo até vir o desânimo na vida dele, mas ele não ia jogar toalha. Ele não ia negar o seu Deus. Ele sabia que ele ia vencer, pois não estava sozinho. E mesmo pessoas vendo questionar a fé dele, não, ele não parou, ele não murmurou, ele continuou sendo fiel ao Senhor. E Deus honrou em dobro a vida de Jó. Então eu digo que nós vamos passar por provação na nossa vida, mas que a gente não... É Né? interessante, irmão. É Vai muito falar. interessante porque é inevitável. É inevitável. Eu vou, só para aliviar um pouquinho, para dar um pouquinho de chá,
Pode. A vida aqui fora já é difícil, uma vida sem Deus. Quer dizer, uma vida com Deus já é muito difícil, imagina sem Ele. Eu posso dizer que a gente enfrenta 3 tipos de provações direto, diárias. Tem algumas que Deus vai nos encaminhar. Tem algumas lutas que Deus vai nos encaminhar. Tome cuidado quando você for pedir para Deus, Senhor, me faz ser mais forte, que Ele vai te enviar mais problema para você resolver. Tem problemas que o próprio Satanás nos tenta todos os dias, que ele nos traz dificuldades, ele tenta sabotar nosso coração. E tem aqueles probleminhas também diários que são nossas próprias escolhas, que Deus não tem culpa nada disso, e muito menos Satanás. Para você que é crente, culpa tudo Satanás? Não. Tem coisas que é escolha humana. Tem muitos problemas e desertos na nossa vida que é por causa de escolhas humanas. Erros, quer dizer, escolhas erradas, decisões erradas. Deus mandou fazer isso, eu não fiz. Eu sei que se eu roubar, aqui eu já estou falando de Satanás, é errado, eu vou lá e roubo. Eu estou trazendo mal para minha própria vida. Olha, tá forte o negócio aqui, né? Tá bom, tranquilo, isso aí. Não, é de Deus. Deixa adorar. Tá bem, isso aí. Vai estar aqui. Mas eu Não, posso dizer beleza. assim, você, irmão, crente, você que escuta, eu tenho uma boa notícia para te dar. Uma notícia assim maravilhosa. Você vai ter mais luta, meu irmão. Você vai ter mais batalha. Como que você quer exercer a tua fé sem luta? Como você quer ser mais forte sem provação? Como você quer ser vencedor sem passar pelo deserto? Sim, você vai entrar no deserto. Você vai entrar na fornalha. Mas a promessa de Deus é que você não vai se queimar. A promessa de Deus é que o maná vai cair do céu. Amém. Você vai entrar sim. Vai entrar na fornalha. Como Sadraque, Mesaque e Abednego Pode não falar. negaram sua fé, entraram dentro daquela fornalha. Entrou, mas o fogo não queimou. Glória. Então sim, o crente, o cristão vai passar dificuldade, porque isso é muito pouco falado. Muitas, vamos dizer assim, igrejas, vamos botar um geral, o público cristão, eles pregam muito sobre a prosperidade com Deus, Deus vai fazer, vai acontecer, vai ter vitória, amém, vai ter, glória a Deus, mas não esqueça, 70% da nossa vida é guerra, é luta, é dificuldade até o fim. Porque se a gente aprende somente que Deus vai abençoar, quando vier a aprovação, a gente desiste, a gente abre mão. Então é sempre bom a gente ter em mente, sim, o crente vai ter que passar pelo fogo. Amém. Verdade que tu disse que a gente quer a vitória, a gente quer a bênção, a gente quer, mas não quer passar pelo processo, não quer ser testado, não quer ser aprovado, só quer chegar lá na linha de chegada e não quer percorrer por exemplo, do exemplo da maratona. E não tem como tu chegar sem tu passar. Tu tem que ser tratado, moldado, né? Para que tu chegue a cumprir e Deus vê, ó, ele é merecedor, ele conseguiu, né? E com esforço, com dedicação, né? E Daniel, eu dou o exemplo de Daniel, né? Daniel na cova dos leões, citou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, saíram ilesos. E dou o exemplo de Daniel, capítulo 6, e versículo 10, que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor, né? E tinha decretos, tinha reino, né? E Daniel foi colocado ali na cova dos leões, pois ele não negociou Deus. Tinha um decreto ali para adorar somente ao rei, somente a ele, não a outro Deus. Mas Daniel, com as janelas abertas, orava ao Pai, orava ao Senhor, e até uma hora que foi descoberto. Mas não negou. Não negou. Isso que é o mais importante, né? Ele não negou o seu Deus. E orando, e buscando, sendo fiel, sendo colocado ali, para resumir, então, na cova dos leões. Ele poderia ter murmurado, ter desanimado a fé? Poderia. Eu não vou, poderia, porque geralmente. Mas o que Daniel tinha? Tinha fé.
Ele não duvidava. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Desde o momento bom na vida dele, ou desde o pior momento da vida dele, lá naquela cova dos leões. Que ele iria sair. Ele tinha fé. Os outros poderiam não ter fé, os soldados do império, aquelas pessoas, aquelas autoridades. Ele vai morrer. E nós vamos ver só ele, os ossos dele. Ele não vamos nem ver carne, não. Vamos ver ele ser engolido. Talvez nem vamos ver ele, porque o leão possa ter engolido, mas não. Quando ele saiu dali, né, conjecturando, né, eles viram Daniel intacto, sem nenhum arranhão e glorificando a Deus. E quem o condenou foi jogado na cova dos leões, e aí sim foram mortos, foram comidos pelo leão, devorados, né? Pois não tinham Deus e tinham condenado Daniel. Então, Deus nos coloca tanto para uma fornalha de fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou na cova dos leões, não é para morrer ali. Não acabou ali. Ali não acabou. Só acaba se a pessoa quiser. Se ela quiser, sim. Mas não podemos duvidar. Temos que ter fé. 100% de fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, na prova das coisas que não se vê. Hebreus 11. Então, se Daniel estava na cova dos leões, ele venceu. Não por mérito dele, não. Mas pelo Deus que ele serve. Pelo Deus. O que está dentro de nós é o Espírito Santo que está na nossa vida. Não. Somos pecadores, somos falhos, mas temos a fé. Se a fé for colocada em prática, nós vamos viver um milagre acontecendo na nossa vida. Isso é uma maravilha. Vou aproveitar, vamos interagir com o pessoal aqui. Vamos interagir com vocês. Vamos ver. Agora começa a aumentar mais o número de pessoas. Érico Machado. Grande amigo. Deus te abençoe grandemente. É teu amigo também, esteve participando comigo na live, né? Vocês eram vizinhos. Olha que interessante. Vizinhança. Um grande amigo. Deus abençoe grandemente. Maurício, colega do trabalho. Deus abençoe grandemente a sua vida. Manda um abraço. Marcelo Melo. Deus te abençoe grandemente. Te mando um abraço. Gabriel Primitivo, Deus abençoe grandemente. John Rian, Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço. Larissa, Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço. Meu irmão Sérgio Júnior, Deus te abençoe grandemente. Tamo junto. Mando um abraço para ti, para Elis, para o Lucas, para todos vocês. Que maravilha, pessoal. Isso aí, vamos interagindo com vocês. Agora vai ficar até o final, isso aí. Coisa boa, né? E eu digo que Deus é maravilhoso. Então, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Então, mais que amigo, um irmão. Amém. Muito obrigado. Né? Com certeza. Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver. E tudo tá batendo conforme o que eu escrevi aqui, ó. tudo tem um jeito. Eu vou mandar essa pergunta aqui, ó. Que aprendizados o Espírito Santo tem ministrado a você nessa caminhada? Que aprendizado o Espírito Santo tem ministrado a você nessa caminhada? Por todos esses 8 anos que tu está aí na caminhada. O que o Espírito Santo tem ministrado na sua vida? Eu posso dizer que o Espírito Santo, ele é o meu maior professor. O Espírito Santo é o meu melhor amigo. Ele é o meu... Como é que eu posso dizer? Não tem palavras para dizer sobre o Espírito Santo. Se eu tentar gesticular qualquer coisa aqui, eu vou estar, vamos dizer, rebaixando ainda, mas eu não posso. Sim. Eu posso dizer que... Vamos colocar um geral já e depois enfatizar na pergunta. Sim. Voltando àquele ponto principal. Pode. O Espírito Santo, o crente precisa do Espírito Santo. Eu posso dizer por experiência própria, você não pode abrir nenhum negócio sem o Espírito Santo. Você não pode sair de casa sem o Espírito Santo. Você não pode... Tranquilo, isso aí. Você... É filho? O que é aí? Filho? Não, é... Olha. Tem uns barulhos na porta. Tá bom, é lá fora, pelo menos é lá. Tá bem. Tranquilo. Isso aí.
meu amigo, você que assiste também, sabe aqueles momentos que você está sozinho, você muitas vezes não tem com quem falar, o Espírito Santo preenche qualquer vazio. Eu vou dizer que o ser humano ele já foi criado, desde fábrica, matéria-prima, ele foi criado com um buraco aqui gigante no peito, gigantesco. E esse buraco, a gente tenta preencher com tanta coisa. A gente coloca namorada, esposa, filhos, trabalho, empresas, tenta preencher tudo aquilo, mas eu vou dizer uma coisa, não vai preencher. Verdade. Esse tamanho é o tamanho de Deus. É o tamanho da dimensão de Deus que é inexplicável, é inesgotável. E quando o Espírito Santo entra na vida do ser humano, este buraco ele é completo. Amém. Você se torna completo. Então posso dizer, meu amigo, que o Espírito Santo, ele não tem me ensinado algumas coisas. Ele me ensina todos os dias, tudo. Tem uma passagem que diz: alimentai o Espírito e você não vai cumprir os desejos da tua carne. Amém. Quando É verdade. você decide se alimentar com as coisas de Deus, tudo na sua vida começa a fluir. Você começa a ter nova visão, você tem uma nova mentalidade. A gente acabou de falar aqui sobre uma metanoia, sobre uma mudança de Metanoia, essa mente. palavra É, que eu li. Oxe, tá valendo. Bem, apareceu ali. Então a gente tem exatamente, que. metanoia. Essa metanoia acontece, essa mudança radical de pensamento acontece através do Espírito Santo. Então eu posso dizer que em tudo Deus tem me ensinado, em tudo Deus tem me instruído. E eu creio que todo cristão deve ser totalmente instruído por Deus. Você deve buscar Deus como a coisa mais preciosa da sua vida. Tem. Eu vou usar outra, vamos dizer, uma parábola. Pode. A É o que eu parábola mais não está gosto das escrita na parábolas Bíblia. de falar. Não está escrita na Bíblia, Não tem mas é problema. algo que ensina profundamente sobre a metanoia. Pode Sobre como falar. acontece uma metanoia. Deixa Deus Você usar. que está assistindo, você quer que aconteça uma metanoia agora na sua vida. Preste atenção nessa parábola. Deus fala de diversas maneiras. Ele fala com uma folha da árvore caindo. Preste atenção. Existia um certo sábio que morava no alto de uma montanha perto da praia. E uma vez um jovem aluno subiu até o alto daquela montanha. Subiu, foi caminhando, e quando ele chegou lá, ele falou: "Ô grande sábio, como eu faço para encontrar Deus?" E ele falou: "Tu tem certeza que quer encontrar Deus, meu aluno?" Ele: "Sim, eu quero, mais que tudo." Então, ele, o sábio pegou e desceu a montanha com ele. Foram conversando até a praia. Chegaram lá e o sábio falou: "Agora tire as chinelas do teu pé." Ele tirou. Eles deram um passo em direção à praia. Quando ele chegou na praia, ele foi caminhando mais para dentro. Ele foi entrando mais profundo. E o jovem aluno: "Senhor, eu não sei nadar. Mestre, eu não sei nadar." Ele: "Não se preocupa, meu filho, só me acompanha." E ele foi indo, foi indo. Quando a água estava aqui no pescoço, o sábio pegou e subiu em cima dele e tentou afogar. E colocou para baixo. Aí aquele jovem começou a se debater embaixo da água, e socorro, e socorro, e socorro. E o jovem e o sábio começou a segurar ele mais um tempinho, ele ficou gritando: "Socorro, socorro, socorro." Até que o sábio pegou e tirou as mãos. Ele pegou e falou: "Ah, consegui respirar." E sabe o que o sábio disse para ele? No momento que você buscar a Deus da mesma maneira que você buscou pela tua própria vida, você vai ter uma metanoia. Você vai encontrar a Deus. E Amém. quando você encontra a Deus, quando você encontra o Espírito, ou melhor, quando o Espírito te encontra, ele te ensina todas as coisas. Você não precisa muito bem ter um ensino médio completo.
Você não precisa ter um diploma, porque ele é o professor que te ensina todas as coisas. Então eu posso dizer, meu amigo, ele tem me ensinado tudo. Amém. Tudo. Que maravilha. E muito bom o exemplo que tu disse. E sabe as palavras pela resposta que tu falou, né? O aprendizado que o Espírito Santo tem ministrado para a nossa vida, né? Que não tem como explicar isso no sentido, a gente tem que viver cada dia, né? E tu diz sobre renúncia, né? O Espírito Santo faz com que a gente renuncie às paixões da carne. Isso é muito interessante, pois o Espírito Santo é santo, né? É Deus, né? Tanto Pai, Filho e Espírito Santo, né? E está na nossa vida, eu cito um versículo, né? Salmo 51, 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Que a gente tem que ter um coração puro. Pode ser que um dia a gente não era assim. Um coração de carne, um coração fechado, um coração de pedra. Eu sempre tenho a razão, eu penso em mim, eu não penso nos outros, é só as minhas vontades, é só os meus pensamentos, tem que ser no meu jeito, ou não adianta. E antes de Cristo era assim, tem que ser no meu jeito. Não, não um coração fechado, de pedra, muito individualista. Aí Deus vai trabalhando. Quando a gente realmente recebe o Espírito Santo, Deus vai nos moldando. A gente vai tendo nojo do pecado. E nós vamos ter essa mudança de mentalidade, metanoia. E a gente querer buscar a presença de Deus e buscar a santidade, as coisas do Senhor, né? Sermos puros, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Pois a gente está lutando com a carne todos os dias. Pastor Eliseu Rodrigues, eu olho os vídeos dele no Instagram. Que a gente luta todo dia. Ele fala bem assim. A gente luta com a carne, com as paixões desse mundo, com os desejos carnais. E a gente não pode dar brecha ao inimigo. Como é que o crente não vai passar por luta? A gente passa sim, todo dia. Não é só flores, não é só amor. Ah, é só amor, amor, amor. Não, é amor, é arrependimento, é santidade, é salvação na nossa alma, de querer estar na presença do Senhor. Então a gente luta, passa por todo dia, assim, renunciando o pecado, renunciando às nossas vontades para fazer as vontades do Senhor. A gente renuncia, pois não faz bem para a nossa alma, não faz bem para o nosso corpo, não faz bem para o nosso espírito. Né? Então é algo maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Né? Que a gente tem que renunciar sim, pois precisamos se aproximar de Deus. E para aproximar de Deus, a gente tem que dizer não para várias coisas. Que antigamente a gente dizia sim. E esse não faz com que a gente venha crescer na presença do Senhor, em um nível maior com Deus, né? Em santidade, comunhão, relacionamento com Deus. E digo para vocês aí que estão assistindo, para vocês aí, ó, Deus se agrada com a nossa busca, com a nossa renúncia, com a nossa vida em santidade, né? Pois para ter intimidade com o Pai, tem que ter o que? Relacionamento. E relacionamento é deixar o que foi para trás e ter uma mudança de mentalidade. De dentro para fora, de querer crescer, de querer o quê? De ter a visão do reino. Não a visão de si, que eu sou o dono da razão, o coração de pedra, não. Quando realmente a gente tem um encontro com Deus, esse coração de pedra, você está batendo a porta do vosso coração. Quando ele entrar, a gente vai chorar, se entregar e vai ter uma vida transformada na presença de Deus. Eis que estou à porta e bato. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim, que eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, né, eu entrarei. Então a gente tem que abrir esse coração. A gente está batendo, 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 mas não vai obrigar. Ele não vai forçar. Uma hora nós temos que querer. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Deixar que o Senhor faça morar na nossa vida. Que quando realmente fizer, aí sim a vida muda. A nossa mentalidade muda, o nosso coração é transformado e a nossa vida muda da água para o vinho. E é a melhor experiência que nós podemos ter com Deus. É ter o Espírito Santo em nossa vida, né? Em tudo que for fazer, né?
Convites vão vir. Convites de querer de sair, de fazer alguma coisa. Mas se não é de Deus, não. Mas se é de Deus, vamos fazer o melhor para Deus, né? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica ao Senhor, né? Lá em 1 Coríntios 10:23. Então, tudo é me lícito. Não vem esse assunto aqui. Tudo é me lícito, né? Mas nem tudo convém. Nem tudo edifica, nem tudo agrada a Deus, nem tudo faz com que a gente se conecte com o Senhor, pois os nossos olhos são que as janelas do céu. Então a gente tem que influenciar, né? O que a gente posta, o que a gente assiste, né? Para não se contaminar com o mundo, né? Pois o mundo é do maligno, né? E o inimigo diabo vem para matar, roubar e destruir. Então a gente não pode dar essa brecha. E se um dia acontecer, que a gente ore, dobre o joelho, se arrependa e não peque mais. Então a gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas servimos um Deus que nos acolhe, que nos ama, que não coloca acepção de pessoas, mas que é mudança. Eu estava olhando para o pastor Júnior Trovão, eu oro muitas pregações, né? E a gente tem que dar referências. E há dois convites na Bíblia, né? Primeiro convite, a gente pode vir como nós estamos. Para resumir, nós podemos vir como nós estamos. Não é em relação à classe social. De onde a gente era, de como nós éramos. Éramos pessoas irritadas, pessoas atribuladas, pessoas depressivas, ansiosas, que tínhamos práticas. Podemos vir. Esse é o convite é feito. E nós podemos vir. Mas o segundo convite que ele disse da pregação que eu gostei, dos Gideões, nós temos que parar de beber para tomar Santa Ceia. Parar de fumar, pois não faz bem para o nosso corpo, para a nossa vida, né? Não faz bem para a nossa saúde. Nós temos que parar de se prostituir, pois não faz bem para a nossa vida. Então, há dois convites, né? Primeiro, a gente vê como nós estamos. Mas se nós quisermos ter mudança, aí nós temos que parar e querer ter uma vida de santidade com o Senhor. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Digo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nós temos que negar a si mesmo, renunciar às nossas vontades. Tomar a nossa cruz. A cruz que nós não estamos sozinhos. O Senhor nos dá um fardo que nós podemos levar. E seguir. E seguir. E seguir para aquele alvo. Para o alvo que é, o meu alvo é Cristo. E o Senhor está conosco. Não vamos desistir, não vamos perder a fé. Mas temos que carregar a nossa cruz. Que é pesado. Mas o Senhor nos colocou um fardo que nós podemos carregar. E nós não estamos sozinhos. Isso é uma bênção, uma maravilha, um privilégio para nós cristãos. Glória a Deus. Vamos mandar uns abraços também. Vamos mandar para a Giovana, minha colega de trabalho. Deus abençoe o regimento. Sandra Santos, Deus abençoe o regimento. Se tiver alguém que te segue, tu pode mandar um abraço também. Deve ser teus amigos ou que te segue. Ou tu pode mandar também. Pode mandar para a tua igreja, para o teu ministério, para os amigos da cidade. Daí, se quiser mandar, pode mandar. Amém, glória a Deus. Eu só tenho a agradecer mesmo, né, a cada um que passou por aqui, que está aqui nos assistindo, né? Eu creio que, como diz a palavra, onde está dois ou mais reunidos no meu nome, como Jesus disse, ali ele está. Então pode ter certeza, de alguma maneira, Deus está falando com você, está falando comigo, está falando com o Eduardo, né? Então, eu costumo dizer, filtre e aprenda tudo, tudo, né? Que eu tenho certeza que isso aqui que a gente está fazendo é apenas sementes, sementes. E da mesma maneira que eu tenho aprendido com você aqui, Eduardo, né? Eu tenho certeza que Deus já está tocando em corações aí distante. E Amém. nesta live, tenho certeza disso. Que eu não estou falando de sentimento, não estou falando de uma emoção, eu estou falando que o Espírito Santo ele já está tocando na sua consciência, no seu Glória a intelecto, Deus. porque Deus se comunica conosco através do Espírito Santo com o nosso espírito, né? Ele não se comunica através da nossa alma, dos nossos sentimentos, porque se fosse assim, a gente não ia orar, a gente não ia buscar, né? Mas tenho certeza que Deus está tocando na sua mente, está tocando no teu ser, né? E essa semente ela
está sendo plantada de alguma maneira, né? Eu queria muito, Verdade. muito mesmo, Eduardo, ficar mais tempo, logo daqui uns Sim. 15, 20 minutos eu tenho que me arrumar. Tá. Então, Tranquilo, tranquilo. então eu vou tentar dar Então, uma agilizada aqui na minha, porque quando eu começo a falar, às vezes é difícil de parar de sem falar. controlar o tempo, tá certo? Mas tá E, tranquilo. Estamos em 1 hora e 10 minutos. E agora eu vou deixar que tu, se tu tiver uma palavra para te compartilhar conosco, tu pode compartilhar. Eu tô com minha Bíblia aqui. Vou deixar tu compartilhar. claro, Se tiver uma palavra para nos compartilhar, abra aí minha Bíblia, Deus te usar, irmão. Tranquilo. abra 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esta palavra ela tem falado comigo já há alguns dias. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4. Amém. Vamos Tranquilo. pegar aqui o verso 16 só para começar. Eric, tu tá na live. Abre a Bíblia também aqui, ó. Ah, Eric é uma benção. Você viu que ficou um pouco escuro aí, é porque eu botei o telefone para carregar e Tranquilo? desliguei Não, tá aqui, bom. senão ia desligar a live. A palavra de Deus diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Aqui Amém. tá, a minha versão tá ao meio da revista atualizada, então talvez seja um pouco Tá diferente, certo. mas vai dizer: por isso, não desanimamos. Paulo está dizendo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. O que Paulo está querendo dizer, Amém. meus irmãos? Que da pele para dentro é uma coisa, da pele para fora é outra. Vamos deixar isso mais simples. Quando você se comunica com alguém, você se comunica com esta pessoa através da audição, através do tato, através do paladar, através da audição. Isso é da pele para fora. E tudo que é da pele para fora, um dia vai se corromper. Um dia vai acabar, um dia vai se destruir. Nossos pais, daqui a 100 anos não vão mais existir. Nossos filhos, que talvez ainda a gente nem tenha, daqui a 100 anos não vão existir mais. Esta câmera não vai existir mais. Esta live não vai existir mais. Este como é que aquela cortina vermelha que está atrás de você não vai existir mais. Verdade. Acabou, né? Esta minha roupa aqui já não vai existir mais. Porque ele está dizendo, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o que ele quer dizer também? Que através da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas angústias, traumas, medos, a gente pode se corromper também. Digamos que o ser humano, do 0 anos até o 25, ele aprende, ele cresce, ele conhece pessoas, ele tem relacionamentos. Dos 25 aos 60 anos, ele estabelece família, ele começa a fazer plano de carreiras, ele começa a ter empresa para se manter na Terra. Dos 60 em diante, vamos dizer assim, que já está começando a se corromper, no sentido de está chegando a fraqueza, os ossos doem. Dos 80 anos em diante, meu irmão, só vitória. O que eu quero Amém. dizer com isso? Que você vai morrer, eu vou morrer. Só que Paulo está dizendo que existe outro ser dentro da gente, que é o homem interior, que se renova dia após dia. E esse homem interior é através, vamos dizer assim, eu não sei se o irmão já assistiu aquele filme do Benjamin Button, que é um caso extremamente... Isso não aconteceu, é claro, mas é uma ficção. Pode É de um falar. homem que nasceu idoso na medida que ele foi crescendo, ele foi ficando Que mais ele novo, até que era ele acabou. idoso, ele, em vez de nascer criança e começar a E, ser adulto, coisa, ele nasceu idoso. Tipo, nasceu, por exemplo, com 100 anos. 90, 80, 70, 60. exatamente. Até ele virar um bebê Até virar recém-nascido. um bebê e morrer bebê. Vamos dizer assim, por mais que a gente fique velho, que a gente tenha lutas aqui fora, que às vezes a gente se entristeça, existe o nosso ser dentro da gente,
chamado espírito humano, alma humana, que eles não vão morrer. Que se a gente estiver em plena comunhão com a nossa origem, que é a presença de Deus, este homem ele vai se renovar dia após dia. Amém. Este homem interior é o homem que vai viver século dos séculos. É o homem que vai viver a eternidade com Cristo, né? Então, com esta palavra, eu quero trazer o versículo 17 também, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Para concluir o 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Amém. Só uma coisa, irmão. Foquem no que é importante. Eu posso dizer assim, tem tantas pessoas trabalhando para Deus que não vão ir para a glória. Como assim não vão ir para a glória? Tem tanta pessoa trabalhando para Deus que não vai para a glória. Porque ela confunde o trabalho para Deus como um crachá que eu vou entrar na porta dos céus. Não. Muitas pessoas já estão pensando que é sacrifício, que eu conheci Jesus, o que eu vou fazer para Jesus agora? A gente tem sido ensinado errado. Agora que eu me converti, o que eu vou fazer para Jesus? Calma. Jesus está mandando a gente focar no nosso homem interior. A gente ter comunhão diária com Ele. A gente descansar na vontade dEle. Porque automaticamente, quando a gente entende quem é o nosso homem interior e que a gente deve focar no que é importante, que é as coisas de Deus, automaticamente a gente vai começar a trabalhar para Deus. Mas quando a gente começa a trabalhar para Deus, sem focar no céu, a gente morre. Então eu quero deixar essa palavra nos nossos corações. Você que está cansado e sobrecarregado, será que você não tem trabalhado demais e tem esquecido a comunhão? Porque, vamos dizer assim, no trabalho que eu trabalho, meus irmãos, não é pelo que eu faço lá dentro que eu vou ser íntimo do meu chefe. Não é pelo tanto de fardos de farinha pesado que eu carrego que eu vou ser íntimo do meu patrão. Eu vou ser íntimo do meu patrão se um dia eu sentar na mesa para jantar com ele. Jesus está te chamando para a mesa e não para carregar fardos. Jesus está te chamando para comunhão e não para ser um funcionário. Jesus está te chamando como filho e não como servo. Ele disse, porque eu não te chamo mais servo, mas te chamo amigo. Jesus te chama para intimidade. E depois da intimidade, você faz para ele por gratidão. Não porque você tem que fazer, mas porque você é agradecido. Que alcançou a misericórdia de Cristo. Então, a única mensagem que eu quero dizer é isto. É uma pergunta. Para todos que estão aqui, para nós. Eu tenho sido um funcionário ou eu tenho buscado sentar na mesa? Somente isso. Amém. Essa mensagem que Deus tocou ao meu coração. Eu tenho sido um funcionário de Cristo? Ou eu tenho sido amigo? Ou eu tenho sido íntimo? Porque tem uma grande diferença ser funcionário e ser íntimo. O funcionário, ele trabalha pelo salário do fim do mês. Talvez você trabalhe para Deus porque quer que Deus faça alguma coisa na sua vida. Mas Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para intimidade. Ele te chamou de filho. E filho não precisa de salário. O Pai dá de bom grado. Amém. Irmão? Vamos lá. Que palavra abençoada. Amém. Palavra abençoada é em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 17 e 18. Né? Vou ler aqui só, que eu achei interessante, né? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, né? E isso é verdade, que o Senhor renova a nossa vida e tu fechou com chave de ouro pelo que tu disse, né? Você é um funcionário ou você é um amigo de Cristo, né? E o funcionário tá aí, né? Tá aí, trabalhando dia a dia, geralmente 6x1 ou 5x2. E ele trabalha, né, pelo salário, faz a sua carga horária e depois vai para casa. E no início do outro mês, o salário na conta.
E será com o Senhor como nós temos que ser na presença de Deus, né? Somente um funcionário, só estamos ali ocupando um cargo, fazendo uma função e pronto? Ou somos realmente amigos íntimos diante do Senhor, né? Pois o Senhor tem o melhor para a nossa vida e Ele vai nos dar, né? Ele vai nos dar, né? Que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas, Mateus 6,33, né? Então as demais coisas serão acrescentadas. E que linda a palavra que tu disse, citando Benjamin Button, acho que Isso. ele nasceu idoso, ele nasceu velho, ele nasceu naquela fase mais anciã na sua vida, né? E aí ele começou a viver a sua vida, só que retrocedendo à idade. E ele morrendo bebê nascido. Só como nós nascemos bebê, nós vamos para a fase da infância, adolescência, adulta e velhice. E eu digo uma coisa aqui para você que vai assistir, que está assistindo. Não espere os últimos dias da sua vida antes de você partir para aceitar Jesus. Isso é uma verdade. Não espere os últimos 3 minutos, 2 minutos, um minuto da sua vida para poder aceitar e reconhecer o Senhor. Não espere isso. Muitos fazem isso e eu não acho certo. Não. Pode ser, como Jesus salvou o ladrão da cruz, mas se arrependa verdadeiramente. Mas eu acho que se nós temos uma vida toda pela frente, e se temos cada dia uma oportunidade, por que não viver o Evangelho de Cristo? Viva o Evangelho. Não precisa estar numa sala de hospital, tá passando aquela situação, e aí sim tu reconhecer Cristo. E tu tinha todo o tempo para reconhecer. Somente agora. Você que está numa vida boa ou não está, e não tem problema disso, dependendo da situação. Nós temos que viver o Evangelho, né? E viver. Para que a gente lá, quando a gente, no último dia da nossa vida, a gente poder chegar diante do Senhor. E o Senhor vem, ó. Você venceu, você vai ganhar um galardão, vai morar comigo, vai cear com o Senhor, né? Para todo sempre. Não ser aquela pessoa aqui, ó, que o Senhor diz passar na Bíblia, que eu não vos conheço. Ou você chegar no reino de Deus e ser reconhecido no céu, pois nós somos reconhecidos, né, pelas obras, pelo esforço, pela fé que servimos. Ou chegar lá no reino do Senhor e Deus dizer não te conheço, não vos conheço. Porque até o inimigo reconhece quando realmente tem um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão. Até o inferno reconhece que existem verdadeiros e existem falsos. Mas que a gente seja verdadeiros e não espere o último dia da nossa vida. Aproveite, viva a vida, né? Tem que viver, mas viva com Deus. Entrega na mão de Deus. Provérbios 6:3. Consagra o Senhor. Tudo que tu for fazer com seus planos serão bem-sucedidos. Viva as promessas de Deus. Tenha Deus na sua vida. Não deixe Deus para escanteio, mas coloque como prioridade. Aí eu falo para você, Deus tem que ser a sua prioridade. Para que isso venha abençoar a sua vida, a sua casa. E haver paz e alegria em nossos corações. Então, essa palavra que tu pregou foi uma bênção. Se eu te usa para pregar, então te agradeço por ter participado aqui na live comigo. E antes de encerrar, eu oro. Então, todas as lives antes de encerrar, eu oro, ou o convidado ora, mas nós encerramos orando. E agradecendo pela live, pela tua presença aqui, foi uma honra ter participado, e pelas pessoas que estavam assistindo. E principalmente, o nome do Senhor foi glorificado, a palavra de Deus foi pregada. Então, nós vamos orar exatamente, agradecer pela live. Se quiser orar comigo, ore. Então, vamos orar. Tá bom? O Eric pode orar também, nossa casa. Senhor, meu Deus e eterno Pai, oro no exato momento e te agradeço, Senhor, pelo dia, pela vida, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, realizado e proporcionado e conseguido na nossa vida. Essa live foi uma live abençoada, através dos chamados, testemunhos, e principalmente da palavra do Senhor que foi pregada, né? Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Marcos 6:15, né? Foi uma live com propósito. E com certeza quem assistir vai ser alcançado, vai ser abençoado,
aquela pessoa que estava triste, desanimada, desamparada, o Senhor vai alegrar o coração da vida dela. Hoje o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, versículo 5. Então alegre esse coração. Aviva, Pai, a vida dessa pessoa, Pai. Venha dar ânimo. Os frutos do Espírito Santo, a paz, o amor, a alegria, a benevolência, a esperança, domínio próprio. Ele vem até a paz do coração e aquele sono dos justos abençoados. Te agradeço, Pai, pela presença do irmão Emerson, infiel. Está aí no estado da Paraíba, que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, seus planos, projetos, serão bem sucedidos nessa vida. Te abençoe seu ministério. Sejam usados nas suas mãos, o servo do Senhor, obreiro aprovado, e que venha fazer o ID, pregando o Evangelho e ganhando almas para o reino de Deus. E é uma maravilha. Então, agradeço pela presença dele, agradeço pela presença dos seguidores, das pessoas que estavam assistindo. E quero que o Senhor venha abençoar e que eles tenham uma ótima noite, um ano abençoado, um final de semana abençoado, uma vida abençoada. E que sejam encorajados a congregar em uma igreja, conhecer o teu caminho, ter um propósito de vida. Aquela pessoa que não tinha esperança, não tinha fé, venha ter uma nova esperança, venha ter a fé acesa, sendo colocada em prática. Porque o Senhor está conosco todo dia na nossa vida. E até que o Senhor nos ajudou. Então, se até que o Senhor nos ajudou, então nós louvamos a Ti e agradecemos ao Senhor para todo sempre. E é uma maravilha estar na Tua presença, Pai. Então, que a gente tenha uma noite abençoada. Venhamos orar sem cessar. E o Senhor vai atender as nossas orações. E o milagre vai acontecer, né? O milagre gera curiosos, mas a palavra gera discípulos. E essa é a minha oração. Então, que a palavra venha gerar discípulos, pessoas sedentas, cristãos que venham pregar, louvar, querer servir ao Senhor na sua obra. E nós venhamos cantar o hino da vitória e chegar no grande dia, nós tendo o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Em nome de Jesus. Se lhe peço e te agradeço. Não Pai, Filho e Espírito Santo, você diz amém. E amém. Glória. Então, te agradeço, irmão Emerson, por ter participado na live comigo. Amém, meu querido. Foi uma honra, foi uma benção. Bate-papo bem abençoado. Já vou deixar tudo descansar, jantar, eu vou jantar também. E deixar para te encerrar aí. Se quiser mandar um abraço, agradecendo. Eu te agradeço de coração, Eduardo, pelo convite. E eu só te incentivo a continuar a investir mais. Porque eu tenho certeza que, vamos dizer assim, 80% do tempo das pessoas é nas redes sociais. Amém. Então, você escolheu o alvo certo, você escolheu a direção certa, que Deus possa te capacitar com sabedoria, com conhecimento, que a graça dele invada e troque o teu cérebro, troque o teu coração todos os dias, para que você continue fazendo esse trabalho para a glória dele. Eu tenho certeza que muitas almas já são tocadas, muitas almas hão de ser tocadas, e que tudo seja para glorificar a Deus, porque isso é semente, meu amigo. Tudo isso aí que você está fazendo, você está lançando sementes. Como se você estivesse dentro do avião e lançando aqui, lançando ali. Vai frutificar. Algum momento, algum vai ser tocado. Então, continue esse trabalho. Eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Né? Realmente foi uma correria para chegar até aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. O Pai honrou, abençoou. Amém. Né? E caso surja alguma outra oportunidade futura, estamos aí também à disposição, meu querido. Amém, vai acontecer sim, né? Vai acontecer e com certeza vai participar ainda mais nesse ano, né? Então Deus é maravilhoso. Isso aí é correria, mas a correria faz com que a gente esteja aqui, né? E eu também trabalho no mercado e Exatamente. é correria, mas a gente tem que fazer o melhor. Então a gente tem como fazer, dá para fazer. Então vamos colocar para Deus e Deus vai prover tudo, né? Através da nossa vida, né? No canal de Deus na nossa vida, né? Esse Eric não ouviu a oração do Emerson. É uma benção, não é uma figura, né?
mas é um servo de Deus. Isso aí, O Eric é uma benção. é uma beça. O Eric É. participou. Então, só mandar um abraço, deixa eu ver o meu nome. Emanuel, Deus abençoe a tua vida, Emanuel. Parente de Lucas Nazário, um amigo meu em Cristo. Em pensamento é válido. Ok, então. Então tá bom. 1 hora e 30 minutos de live. Então te agradeço pela tua presença. Vou encerrar a live agora, tá? Depois aí posto no Instagram, YouTube e Face. Aí tem muito que te assistir, tá? Amém, irmão Emanuel. Deus abençoe a todos vocês. E foi uma live abençoada. Então, Glória a Deus. tenham uma ótima noite. Deus abençoe a igreja na sua vida, sua família, seu ministério. Bora jantar, maná do céu espiritual, mas agora maná É, também senão físico. o corpo não Eu não aguenta. jantei, agora tu deve jantar também. Então, É, vamos pra cima, vamos pra tá cima. bom? Deus Obrigado, meu abençoe querido. grandemente. Deus abençoe, viu? Tamo junto. Um forte abraço do irmão Dudu Amém. aí. Um abração. E aí tem mais oportunidade assim, a gente vai conversando, tá? Um abraço para todos vocês do teu ministério aí, que tu Glória a tá Deus. no estado da Paraíba. E vamos lá. Sextou na presença de Deus, né? E orar sem cessar. Então, Deus Amém, abençoe. meu querido. Uma Glória a ótima noite. Deus. Muito obrigado. Deus Amém. abençoe.